do Senhor. Abre as suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 14. Fecha. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Êxodo, capítulo 14. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, depois de Gênesis. Aleluia, Êxodo capítulo 14. É a palavra que o Senhor tem preparada para o meu e o teu coração nesta noite. Louvado seja Deus. Jesus é maravilhoso. Amém, igreja? Glória a Deus. Êxodo capítulo 14. Vamos ler o versículo 4 e depois a partir do versículo 10. Glória a Jesus. E diz assim a palavra do Senhor: E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. E o versículo 10 diz assim: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcro no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre, e aleluia, o Senhor pelejará por vós, e vos calarei. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. Até a igreja pode se assentar. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor deu um tempo para esta palavra que é: desapegue do Egito e siga em frente. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a Bíblia diz, aleluia, no início, aleluia, do Êxodo, aleluia, que havia uma promessa sobre o povo de Israel. Louvado seja Deus, e nasceria um menino, a qual o Senhor levantaria. Aleluia. Louvado seja Deus, Espírito Santo. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz então, irmãos, que ali nasceria um menino, a qual o Senhor levantaria, aleluia, para libertar o povo de Deus da escravidão do Egito. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E quando o rei fica sabendo, louvado seja Deus, que havia uma promessa sobre o povo de Israel, louvado seja Deus, a Bíblia diz que ele manda matar todos os meninos. Ele dá ordem a duas parteiras para que tirasse a vida dos meninos homem que nascesse. Louvado seja Deus dos hebreus. Porém a Bíblia diz que as parteiras, elas temiam o Deus de Israel. E quando o rei veio a perguntar por que os meninos continuavam a nascer, elas então disseram que as hebreias eram as mulheres, aleluia, experientes, e quando elas chegavam os neném já tinham nascido. Então o rei, aleluia, não contente, ele decreta que todo o Egito, louvado seja Deus, matasse todos os meninos, homem que nascesse. Louvado seja Deus. Porém neste tempo nasce Moisés, nasce a criança, aleluia, esperada, a qual o Senhor ia levantar para libertar o povo de Israel. Porém a Bíblia diz que a mãe de Moisés não tem coragem de matá-lo. Ela também se encanta pela sua beleza. E a Bíblia diz, igreja, que ela consegue esconder aquele menino por 3 meses. Porém chega um momento a qual ela não consegue mais esconder aquele menino. Então ela pega um cesto betumado, aleluia, para que não entrasse água, e coloca aquele menino, e ali ela coloca ele no rio Nilo. E aleluia, e a irmã de Moisés,
ela fica à distância observando para ver o que acontecia. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, irmãos, que a princesa do Egito, aleluia, filha de Faraó, ela vê aquele menino quando ela está se banhando naquele rio, e ela então fica encantada com aquele menino tão belo. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, igreja, aleluia, os historiadores dizem que aquela princesa, ela não poderia gerar filhos, ela era estéril. Então ela acredita que Moisés era um presente dos deuses. Ela então adota aquele menino como seu filho e dá-lhe o nome de Moisés. Louvado seja Deus. E a irmã de Moisés, que estava observando de longe, ela foi depressa até aquela princesa e falou da sua mãe para que cuidasse daquele menino, para que fosse a babá, a mãe de leite daquele menino. O que aquela princesa não sabia é que ela estava devolvendo o filho aos braços da sua mãe. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, igreja, que ela então amamenta e cuida do seu filho. Depois ela entrega a princesa, aonde ali ele é criado, ali no Egito, com os costumes do Egito. Ele é criado, aleluia, ali no palácio, junto com os reis e as princesas daquele lugar. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Quem sabe ele começa aprendendo tudo errado. Ele começa aprendendo, aleluia, sobre os deuses, aleluia, que tinha naquele lugar. Mas, aleluia, eu não sei com quanto tempo ele soube que ele era um hebreu, que ele era adotado. Não sei se ainda criança ou depois de adulto. O fato é que o sangue falava mais alto. O sangue hebreu falou mais alto, porque o sangue hebreu tem a marca da promessa. E a marca da promessa tem todos aqueles que seguem, aleluia, os passos de Jesus Cristo. Todos escolhidos do Senhor temos a marca da promessa, porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele pagou com preço de sangue pela minha e a tua alma, pela minha e a tua liberdade eterna. Aleluia, salvado seja Deus. A Bíblia diz que, aleluia, quando ele já era um adulto, ele vê ali um dos soldados egípcios matando um escravo hebreu. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Verdade, Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. E a Bíblia diz, igreja, que ali ele então mata aquele soldado egípcio. Louvado seja Deus. E esconde na areia. Mas ali ele vê que ele foi descoberto. Então ele foge para o Egito. Louvado seja Deus. O que me chama a atenção é que nesse meio termo, aleluia, nesse meio tempo, a Bíblia diz que ele passa pelo deserto. Ele também vira, aleluia, pastor de ovelha. Aleluia, eu vejo ali agora o Senhor moldando, o Senhor capacitando Moisés, o Senhor ensinando a Moisés, porque a igreja, deserto não é para matar crente, o deserto não é, aleluia, para destruir crente. Moisés, aleluia, deserto é a escola do Senhor, o deserto é para te capacitar, o deserto é para te ensinar, o deserto é para te moldar, o deserto é para aumentar a fé do crente, o deserto é para o crente entender que ele precisa de Jesus na vida dele. Mas aleluia, deserto, igreja, é para entendermos que nós somos carentes de Jesus Cristo. Nós precisamos da graça e misericórdia do Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Observe, igreja, que o momento que o crente mais clama, mais busca a presença de Deus, é quando o crente está passando pelo deserto, quando o crente está passando por lutas, quando o crente está passando, aleluia, por dificuldades, por calúnias. É o momento que o crente mais ora, é o momento que o crente mais se levanta em oração, é o momento que o crente mais lê Bíblia, mais procura ter um momento com Deus, uma intimidade maior com o Senhor, porque ele sabe que o deserto é grande.
grande, a luta é grande. Ele sabe que ele sozinho não pode fazer nada, mas ele sabe, igreja, que se tem alguém que pode ajudá-lo, é Jesus de Nazaré. Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Verdade, meu Deus. Eu não sei se tem alguém passando pelo deserto. Eu sei que o recado do Senhor para a tua vida é: não temas, não se preocupe, porque deserto não é para te matar. Se o Senhor tem te permitido passar pelo deserto, é porque Ele está te montando, é porque Ele está te preparando, porque Ele tem uma grande obra a concretizar na tua vida, e Ele precisa preparar o vaso para o vaso ser cheio do poder, para o vaso ser cheio do Espírito Santo, para o vaso ser cheio da unção. É preciso estar preparado, é preciso ser capacitado pelo Senhor Jesus Cristo, terra. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Moisés, ele passou pelo deserto. Moisés, ele se tornou pastor de ovelhas. Quem sabe quando Moisés estava naquelas situações, quem sabe ele passou fome, quem sabe ele passou sede, ele sentiu o sol escaldante, aleluia, ele começou a ver agora uma outra situação que ele não era acostumado. Louvado seja Deus, quem sabe ele ali sendo criado como um príncipe, tinha do bom e do melhor, nunca havia passado a necessidade na vida. De repente ele começa a ter escassez de pão, escassez de água, ele começa, aleluia, a ver as suas vestes sendo, aleluia, destruída. Ele consegue agora se ver sozinho no deserto, ele não vê mais ninguém à sua volta, aleluia, louvado seja Deus. Agora ele precisa lutar por si, ele precisa cuidar dele mesmo. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Quem sabe naquele momento Moisés não havia entendido o que estava acontecendo, mas ainda que ele não entendesse, Deus estava com ele, Deus estava no controle. Ei, terra, ainda que você esteja passando pelo deserto, não se preocupa, não precisa entender, só simplesmente saiba que Deus está contigo neste deserto, Deus está no controle da situação. Esse deserto não é para te matar, mas grande é a obra que Ele tem a concretizar na tua vida, terra. Aleluia, glória a Jesus. Maravilha. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Agora o que me chama a atenção, igreja, aleluia, louvado seja Deus, é que aqui no capítulo 3 do mesmo livro de Êxodo, aleluia, no versículo 2 a seguinte diz assim: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava, aleluia, se virava para cá, louvado seja Deus, para lá, a ver, brandou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos, aleluia, dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Em terra, presta atenção. Primeiro Moisés, ainda que ele não sabia quem estava falando com ele, porque Moisés, se ele foi criado com os costumes do Egito, ele também havia reconhecido apenas os deuses do Egito. Até então ele não conhecia o Deus de Israel, ele não conhecia o Deus Todo-Poderoso. Mas aleluia, quando Deus fala, ainda que o glória homem a Deus, não saiba, é verdade, nunca viu falar, mas quando ele escuta a voz do Senhor, ele tem que escutar, ele entende que é algo diferente. Moisés, ele poderia não saber, mas ele verdade, diz: eis-me aqui em terra. Será que tu tem dado ouvido à voz de Deus na tua vida? Será que quando Deus te chama de madrugada, filho, levanta, porque eu
Deus da glória. Será que tu tem ouvido a voz do teu Deus? Será que tu tem dito, eis-me aqui, Senhor? Verdade, meu Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Porque assim como Deus falou com Moisés, Deus fala com cada um de nós. Mas muitas das vezes nós estamos tão dispersos, tão desapercebidos, que nós não entendemos a voz do Senhor. Mas ainda que você não entenda, mas aleluia, ainda que você não entenda que é Deus falando contigo, quando Deus te chamar, fala, eis-me aqui. Porque Ele vai te fazer entender o que Ele quer contigo. Louvado seja Deus. Meu Deus. Aleluia. E quando Ele diz, eis-me aqui, o Senhor fala com Ele para tirar o sapato dos seus pés. Porque a terra em que Ele estava era terra santa. Ei, terra, aleluia, eu fui procurar entender porque o Senhor mandou Ele tirar o calçado dos seus pés. Sabe por quê? Ele estava com o sapato do Egito. Ei, em terra, não deixe o que é do Egito no Egito, desapegue do Egito, aleluia, porque a terra que tu tá é terra santa. Você não está entendendo? Você está na presença do Rei, e o Rei é santo, e para estar na presença Deus do da Rei glória, é preciso santidade, é preciso renúncia, é preciso compromisso com Deus e com a sua palavra, é preciso verdade, Jesus, desapegar do Egito, desapegar do mundo, Deus da glória, que não agrada ao Senhor na tua vida, terra. Mesmo assim, Jesus, verdade. Moisés estava com sapatos que pertenciam ao Egito. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Por isso o Senhor falou com ele para tirar os sapatos dos seus pés. Aleluias. Quantos têm andado na casa de Deus com coisas do Egito? Muitas das vezes é uma veste do Egito, é um sapato do Egito, é uma moda do Egito, é algo que está guardando em casa do Egito. Você não está entendendo o que Deus está te falando. Ei, quem sabe você está guardando algo de quando você ainda era do mundão, quando você ainda não era um cristão. Quem sabe você está guardando um objeto e Deus está falando, filho, filha, desapega, 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 deixa as coisas do Egito para trás, porque tu não é mais do Egito, tu é uma nova criatura. Desapega, tira as coisas do Egito da tua casa, tira as coisas do Egito da tua vida, porque eu sou santo na tua vida. E para estar, aleluia, na minha presença, é preciso santidade. Aleluia. Verdade, Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Porque muitas das vezes, igreja, aleluia, nós guardamos coisa do passado. Ah, mas isso aqui não tem nada não, é só uma lembrança de quando era do mundo. Ah, mas isso aqui é só uma lembrança de como eu era. Ah, mas isso aqui é só uma lembrança de como eu bebia, de como eu fumava, do que eu fazia, com quem eu andava. Ah, mas isso aqui é só uma lembrança do Egito. Ei, terra, não é para guardar lembrança do Egito, não é para guardar coisa do passado, porque aleluia, o meu e o teu alvo é Jesus, o meu e o teu alvo é a frente, é Jesus de Nazaré, que tem preparado para mim, para ti, a salvação, a vida eterna. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Muitas das vezes o Senhor fala comigo, contigo, para renunciar, e nós procuramos ver o agora, neste momento, o que é que eu estou fazendo, mas muitas das vezes é até mesmo alguma coisa que estamos guardando do Egito, que o Senhor está falando para desapegar, e nós estamos apegados, aleluia, as coisas do Egito, e muitas das vezes esse apego está nos impedindo de receber do Senhor. Este apego está impedindo, aleluia, da promessa se cumprir na nossa vida. Este apego está impedindo de Deus nos abençoar. Aleluia, louvado seja Deus. Outro dia Deus me chamou a atenção de algo, e eu falei, Deus, o que é que está acontecendo? O que é que eu tenho guardado que não está te agradando? E quando eu comecei a, aleluia, vasculhar as minhas coisas, eu vi ali que tinha alguns filmes, aleluia, de vampiro. Louvado seja Deus, eu não assisto mais, mas eu tinha guardado
vampiro. E ali eu vim entender que Deus queria que eu tirasse aquilo da minha casa, porque estava trazendo maldição. Louvado seja Deus, não estava agradando ao Senhor. Ei, terra, às vezes pra gente pode não ser nada demais, mas Deus sabe que através de uma pecinha do Egito, Satanás traz a maldição pra dentro do nosso lar, pra dentro do nosso casamento, até mesmo pro nosso ministério. Se Deus está falando pra desapegar das coisas do Egito, então desapega, porque o que Deus tem pra tua vida é muito maior, é muito mais poderoso, terra. Aleluias. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, imagina ali, glória a Deus, ele tirando, aleluia, o sapato dos seus pés, aleluia, com rapidez, e chegando próximo àquela sarça. Quem sabe ele começa a observar que aquela sarça estava pegando fogo, mas não se consumia. Então a curiosidade é tão grande, ele vai chegando cada vez mais perto, aleluia, louvado seja Deus, e ele não consegue entender muita coisa, mas ali Deus começa a falar com ele. Louvado seja Deus. Quem sabe naquele momento ele sentiu uma alegria, uma emoção tão grande que ele não deu a mínima pro seu sapato do Egito. Em terra, só de você estar na presença de Deus, só de você estar na casa do Pai, aleluia, nada do que foi do nosso passado é mais importante, é mais valioso do que estar na casa de Deus, do que estar na presença de Deus, do que sentir a presença de Deus na tua vida, terra. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Tem coisa melhor do que você sentir Deus falando contigo. Tem coisa melhor do que você ouvir a voz de Deus. Tem coisa melhor do que você sair da sua casa e falar: Deus, fala comigo naquele lugar. E você chegar e Deus falar através de um louvor, através de uma palavra. Louvado seja Deus. Você sente lá no seu coração, você sente Deus brandar, você sente uma paz, você sente uma alegria. Você muitas das vezes até chora, aleluia, e ainda que não chora, que fica quietinho, mas está ali por dentro. Obrigado, Senhor, por estar falando comigo. Obrigado, Senhor, porque eu te pedi para você falar comigo neste lugar e o Senhor está falando. Aleluia, louvado seja Deus. Em terra, a maior riqueza que o homem tem não está neste mundo, não é do Egito, mas é do céu. Em terra, aprenda uma coisa: você saiu do Egito, você não pertence ao Egito, você é cidadão dos céus. Glória a Deus. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Quem sabe ali Deus começa a falar com Moisés, começa a dar instruções para ele. Louvado seja Deus. E Moisés então, aleluia, ali ele vai no Egito, vai fazer o que Deus havia ordenado. E a Bíblia diz, aleluia, para adiantar, que ali o Senhor manda as 10 pragas para ajudar Moisés a cumprir o seu papel. Louvado seja Deus. Depois das 10 pragas, a Bíblia diz que finalmente Faraó deixa o povo, aleluia, livre, deixa o povo ir embora. Louvado seja Deus. Agora o Senhor já havia libertado o povo do Egito. O povo já estava fora do Egito, mas ainda Faraó estava de pé, os seus cavaleiros estavam de pé. Louvado seja Deus. Em terra, presta atenção: quando Deus tem a promessa na vida dos céus, Ele não cumpre pela metade, mas Ele cumpre por completo. Quando Deus fala, está falado. Ei, eu não sei qual foi a promessa que Ele fez na tua vida, mas não se preocupe, que a promessa vai se cumprir. E o teu adversário, ele vai ter que cair por terra, porque o nome do Senhor, o nome do Senhor tem que ser glorificado na tua vida, terra, porque quem te fez a promessa foi Jesus de Nazaré. Quem te fez a promessa não foi
Porém, quando, aleluia, o Senhor faz uma promessa na minha e na tua vida, Satanás, ele se levanta de todas as maneiras para impedir o trabalhar de Deus na minha e na tua vida. Mas presta atenção, enquanto Satanás, ele está se levantando, Deus já arquitetou todo o plano. Jesus, aleluia, já armou a armadilha para Satanás. Louvado seja Deus. Quando a Bíblia diz: e eu endurecerei o coração de Faraó. Talvez o povo não entendesse o porquê disso. Oxe, como assim? Porque Deus permitiu o inimigo de Israel ir atrás dele e perseguir. Louvado seja Deus, porque Deus queria cumprir a promessa por completa. Deus queria derrotar os inimigos de Israel. Deus queria mostrar, aleluia, que Ele é Deus de dar vitória, não pela metade, mas por inteiro. Louvado seja o nome do Senhor. O nome do Senhor tinha que ser glorificado naquele lugar. Aleluia. E a Bíblia diz, igreja, que o povo, aleluia, Faraó e todo o seu exército com 600 carros, qual era feito de madeira, e aleluia, e 2 rodas eram puxadas por cavalo, aleluia, e um condutor e um soldado, aleluia, do lado. Louvado seja Deus, aleluia, ali era os tanques de guerra daquela época. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que eles estavam bem equipados, bem armado, bem preparado. Louvado seja Deus. Aos olhos humanos, o povo de Deus estava perdido. Aos olhos humanos, estava tudo acabado. Não tinha mais jeito, não tinha saída, não tinha solução. Em terra, pode até dizer para você que está tudo acabado, que não tem mais saída, que não tem mais jeito. Mas o meu Deus, Ele vai te surpreender. Ele vai mostrar para o teu adversário que Ele é Deus que cumpre as suas promessas. Ele é Deus que abre porta onde não tem parede. Ele é Deus que faz o impossível. Ele é Deus que faz o sobrenatural. Quando o homem diz, acabou, o meu Deus diz, eu sou o começo da tua vida. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que quando vem ali todo o Egito, aleluia, todos os soldados preparados, armados, louvado seja Deus, o povo de Deus agora se encontrava encurralado por um lado e por outro, grandes montanhas, na frente o mar vermelho, atrás Faraó e seu exército. E agora, mas aleluia, o que me chama a atenção é que aquele povo havia visto o poder de Deus, aleluia, na vida deles. Eles haviam visto que o Senhor havia tirado eles do Egito com mão forte. Eles tinham tudo para crer, para acreditar no poder de Deus. Mas aleluia, naquele momento eles entraram em pânico, eles se desesperaram, eles começaram a murmurar contra Moisés. Moisés, porque tu nos tirasse do Egito para morrer aqui neste deserto? Não tinha sepulcro suficiente no Egito, era melhor servir a Faraó. Em terra, muitas das vezes Deus levanta os seus líderes aqui na terra, e o líder está falando, vamos por aqui. Mas esse líder está querendo se exaltar demais. Vamos levantar uma oração. Pastor, ora sozinho. Vamos fazer uma campanha. Eu não quero saber de campanha. Louvado seja Deus. Em terra, eu não estou falando exatamente com alguém, eu não estou dando indireta, mas hoje em dia está assim. O povo de Deus está se levantando quanto aos seus líderes. O Senhor tem levantado os anjos na igreja para fazer a sua obra, aleluia. E tem muitos começando a criticar e murmurar a sua liderança. Mas a liderança, aleluia, a liderança não sabe mais fazer, a liderança não sabe como agir, a liderança não tem sabedoria. Mas a liderança só quer que a gente ora, só quer saber de monte, só quer saber de campanha. Em terra, não murmure,
Bíblia diz que quando Moisés se levanta, aleluia, quando o povo começa a murmurar, ele então se levanta e começa a clamar. Aleluia. Se fosse outro, se ele não tivesse sendo preparado pelo Senhor, se ele não tivesse debaixo da graça, debaixo da unção de Deus, se ele não fosse escolhido pelo Senhor, naquele momento, sabe o que ele tinha feito? Ele tinha deixado tudo de lado e tinha sumido, tinha saltado fora dali, ou quem sabe começar a bater boca com aquele povo. Louvado seja Deus. Mas simplesmente ele não bateu boca com aquele povo, ele não, aleluia, não fugiu da raia, ele não deixou o povo, aleluia, a própria sorte. Simplesmente ele começou a clamar por misericórdia ao único todo-poderoso que tinha a solução para aquele problema em terra. Aleluia. Então somente clame, ainda que você se sinta encurralado, ainda que você olhe para um lado e para o outro, não veja saída. O meu Deus é um Deus que abre o caminho para você passar. O meu Deus é um Deus de providência, terra. Obedeça ao Senhor e obedeça ao seu líder. Se ele te chamar para orar, ore com ele. Se ele te chamar para fazer uma campanha, faça a campanha com ele. Se ele te chamar para subir no monte, suba no monte com ele. Porque se ele está te chamando para fazer, é porque Deus já colocou no coração dele. Se Deus já colocou, aleluia, se Deus já colocou no coração dele, é porque Deus sabe o que está fazendo. Aleluia, ele quer ver muitas das vezes, aleluia, a minha, a tua fé. Ele quer ver muitas das vezes até onde vai a minha, a tua fidelidade. Aleluia, louvado seja Deus, para que ele possa honrar e cumprir as suas promessas na vida dos seus, terra. Deus da glória. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia diz então, louvado seja Deus, que o Senhor fala com Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche em terra. Quando Deus disse para Moisés, aleluia, para parar de clamar e começar a marchar, sabe o que é que Deus está falando? Não é que é para você parar de orar, mas é que tem momentos que é para marchar. Tem momentos que o crente só sabe orar, mas fica estacionado. É preciso orar, mas também é preciso marchar. Muitas das vezes Deus já falou contigo o que é para fazer e fica temendo, se acovardando e não faz o ID, não faz o que Deus te mandou e fica corando como desculpa. Eu estou pedindo mais confirmação, eu estou pedindo mais direção. Mas se Deus já falou, está falado, terra. Meu Deus. A ordem daquele povo era para marchar. Aonde foi que você estacionou? Faça uma autoanálise da sua vida e veja onde foi que você estacionou, onde foi que você parou. Quem sabe você evangelizava, parou de evangelizar. Quem sabe você louvava, parou de louvar. Quem sabe você pregava, parou de pregar. Quem sabe você orava por alguém e você parou de orar. Veja onde foi que você parou, onde foi que você estacionou e siga em frente, terra. A ordem é para marchar. Não é para recuar, não é para parar, não é para estacionar, mas é para marchar. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A ordem para mim e para a tua vida nesta noite é para marchar. Aleluias. Não se preocupe com o faraó que vem atrás. Não se preocupe com as grandes montanhas que tem a sua, aleluia, aos seus lados. Não se preocupe com o mar vermelho que está na tua frente. Aleluia, tão somente acredita nas promessas do Senhor na tua vida. Tão somente obedeça e comece a marchar. Porque, aleluia, assim como o Senhor abriu o mar vermelho para o povo passar a pés enxutos, este Deus também vai abrir uma saída para você passar. E você vai passar cantando o hino da vitória. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia diz, igreja,
que o povo, aleluia, que Moisés levanta o seu cajado. Louvado seja Deus. E agora aquelas águas, elas começam a partir em banda e começa uma grande parede de água de um lado, uma grande parede de água do outro. Louvado seja Deus. E o caminho começa a se abrir e fica, aleluia, sequinho. Aquele caminho para o povo passar. A Bíblia diz que o povo passa a pés enxutos. Sabe o que é isso? Ele não molha nem sequer os seus pés. Eles passam no caminho limpo. O Senhor deixa o caminho livre e fala: olha, filho, o caminho é esse. Agora marcha, agora marcha, agora marcha. Em Deus será minha sobra da raça, minha sobra. Ai, xarabadagaçou. Deus está falando contigo, terra. O caminho é esse. Agora é só marchar. Comece a marchar e não para. Não olhe para trás. Não olhe para o Egito. Não olhe para o Faraó. Não olhe para os teus inimigos. Olha para o teu Deus. Sabe o que é que tem crente que estaciona e para no meio do caminho? Porque para de olhar para Jesus e começa a olhar para o Egito. Ah, mas quando eu estava no mundo eu não sofria tanto assim. Eu já ouvi muitos crentes falar isso. Ah, mas quando eu estava no mundo eu não passava tanta dificuldade. Ah, mas quando eu estava no mundo eu tinha tanto dinheiro. Ah, mas quando eu estava no mundo as minhas vestes não faltava. Ah, não faltava isso, não faltava aquilo. Ah, mas quando eu estava no mundo não tinha tanto levante, não tinha tanta calúnia. Aí fica olhando para o Egito, fica olhando para o passado. Aí Jesus abraçou para de olhar para o Egito, para de olhar para o teu passado, porque tu não pertence mais ao Egito. Tu agora é cidadão do céu, e como cidadão do céu é para o teu, aleluia, é para o teu Deus que tu tem que olhar. É para os céus, é para os céus. Aleluia, louvado seja Deus. Desapegue do Egito, desapegue do teu passado. Olha tão somente para o teu Deus, terra, porque Ele garantiu te dar a vitória. Ele garantiu abrir o caminho para você passar a pés enxutos. Tão somente olha para o teu Deus e comece a marchar. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O povo atravessou a pés enxuto. Louvado seja Deus. E quando eles estavam no outro lado, a Bíblia diz que o Senhor permite os inimigos de Israel vir atrás. E eles vêm, aleluia. Eu consigo contemplar, aleluia, o Senhor cegando a visão deles, que eles não têm medo naquele momento das grandes paredes, aleluia, de água que havia à sua volta. E eles começam tão somente a perseguir o povo de Israel. Mas quando o povo de Israel termina de passar e chega do outro lado do mar, agora o Senhor fala com Moisés: levanta o cajado. Louvado seja Deus, aleluia, abaixa o cajado agora. E Moisés então, ele abaixa a sua mão. Louvado seja Deus. E o mar começa a se fechar. Agora, aleluia, o exército começa a padecer. Os carros começam a quebrar. Agora todo aquele exército, eles começam a se afogar em terra. O inimigo que tem se levantado contra a tua vida vai cair por terra, porque o Deus que está contigo, Ele garante. O Deus que te mandou marchar, Ele está no controle da situação. O inimigo que tem se levantado contra ti, aqueles que têm levantado calúnia contra a tua vida, aqueles que têm se levantado e dizem que você não vai conseguir, ei, o teu perseguidor, ele vai ter que cair por terra, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida, terra. Aleluia, louvado seja Deus. Todo o povo de Israel atravessou a pés enxuto naquele mar. Louvado seja Deus. Todo aquele exército, aleluia, eles foram agora todos mortos, aniquilados, acabados. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eles estavam, quem sabe, confiando nos seus carros de guerra, nas suas armas, no seu grande número de soldados. Louvado seja Deus. Mas o povo de Israel não estava
estava com armas humanas, eles estavam marchando em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor que pode tudo e todas as coisas. Em terra, o teu inimigo não é maior do que o teu Deus. As armas humanas não podem contra o Deus que você serve, ainda que se levante contra ti com armas humanas. Não se preocupe, porque quem está na tua frente é a braçuda na raçura da raçura saia, já na ração, ai na raçura da raçura saia. Quem está marchando na tua frente em terra é o general de guerra, e assim como ele garantiu a vitória para o povo de Israel, ele garante na tua vida também. Então somente olha para Jesus e não pare de marchar. Aleluia. A ordem para mim e para a tua vida nesta noite é: desapegue do Egito, olha para Jesus e siga em frente. Amém, igreja? E aquilo que eu não pude falar, o Espírito Santo de Deus possa completar em cada coração. E essa é a grande oportunidade em nome de Jesus.